Se você vem acompanhando o Conexão UFPE durante esse período de pandemia do novo coronavírus, você deve se lembrar do programa em que a gente falou sobre a situação da Covid-19 na Europa. Na época, a gente conversou com Elisa Brito, jornalista da universidade que está vivendo na cidade do Porto, em Portugal. O primeiro caso em Portugal foi confirmado no dia 2 de março, aqui na região norte, na cidade do Porto, que é onde eu tô. E aí já tinham tido casos na Itália, na Espanha, já desde fevereiro, mas em Portugal foi dia 2 de março. E também com Mariama Rodrigues Andrade, que vive na cidade de Guadalajara, na Espanha. Desde que o vírus chegou na Espanha até começar a se propagar, o primeiro paciente foi no final de janeiro. Já só no final de fevereiro que a gente vai conhecer novos casos, que saem públicos novos casos de coronavírus. Elas compartilharam com a gente o que estava acontecendo por lá em maio, mês em que a Europa já apresentava queda nos índices de contágio e começava a entrar em um período de relaxamento das medidas restritivas de combate ao coronavírus. Depois de 2 meses de confinamento por causa da pandemia, países europeus anunciaram a reabertura gradual do comércio e das atividades culturais. Países da Europa continuam tomando medidas para relaxar o isolamento de forma gradual. Muitos comemoram um avanço no combate à pandemia. Fazer uma reabertura responsável é o desafio hoje em vários países aqui da Europa. Bom, de lá para cá se passaram 6 meses e o cenário otimista deu lugar a uma certa apreensão. Depois de comemorarem uma drástica redução no número de contaminações e mortes pelo novo coronavírus, uma série de países, principalmente aqui na Europa, assiste agora a uma nova escalada em casos da doença. 9 meses depois de ser impactada pela primeira vez e pelo menos 4 meses desde o levantamento de quase todas as restrições, a Europa dá uma meia-volta dolorosa. A Organização Mundial da Saúde divulgou o relatório epidemiológico semanal e alertou que os números da Covid na Europa estão aumentando exponencialmente. Os dados... Hoje, a Europa vive a segunda onda de infecções de Covid-19. E o Conexão UFPE vai tentar entender o que está acontecendo por lá. Eu sou a Ariana Pacheco e quem volta a conversar comigo é a jornalista Elisa Brito, que vai falar sobre o que mudou na Europa nesses últimos 6 meses e qual a realidade da pandemia hoje em Portugal. Mas antes, eu converso com Fátima Militão, médica, epidemiologista e pesquisadora do Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz, Pernambuco. Ela vai ajudar a gente a entender melhor o que é essa segunda onda que os especialistas vêm falando tanto. Fátima, por que se fala em segunda onda de Covid-19 na Europa? Como é que os especialistas sabem que o aumento no número de casos não é passageiro ou um resquício ainda da primeira onda? Onde é que está essa divisa entre a primeira e a segunda? Eu diria a você que o que caracteriza a existência da segunda onda é mais ou menos a certeza de que a primeira onda acabou, digamos assim. Então, precisa existir uma diminuição mantida, né, desses casos, ou mesmo desaparecimento, e seguido a esse período, um aumento, né, de novo, um ressurgimento dos casos, depois deles estarem aparentemente controlados. No caso da segunda onda da pandemia de Covid-19 na Europa, o que a gente vê é que os casos caíram, né, até início de junho, no início do verão, e houve uma flexibilização do distanciamento social e as pessoas começaram a circular mais livremente, as restrições foram sendo deixadas de lado, e aí começou a haver um aumento dos casos, né? E quais as características dessa segunda onda de Covid-19 na Europa? Essa segunda onda na Europa, eu diria que tem características
próprias, né? Porque a gente vê que o perfil dos casos, ele mudou um pouco, o perfil demográfico. Existe agora um predomínio de casos em jovens e adultos jovens. Existe também um aumento no internamento de pessoas jovens, né? Esse registro nos hospitais. O que a gente está vendo na Europa são que os hospitais estão bem cheios, né? E vários países estão com medidas de lockdown total ou parciais. A população está bem insatisfeita, né? Porque existe aquele clima de cansaço, né? Em relação às medidas de restrições, a manter o distanciamento social, respeitar o lockdown. Mas é isso que está se observando. Uma segunda onda na Europa da pandemia de Covid, bem caracterizada e com algumas características diferentes, né? Fátima, nesse momento na Europa a gente tem um aumento na taxa de infecção, mais pessoas estão sendo infectadas pelo novo coronavírus, mas isso não vem acompanhado por um aumento proporcional no número de mortes em alguns países. Os dados europeus mostram uma mortalidade muito mais baixa do que a do auge da primeira fase da pandemia. Dados levantados pelo Instituto Stater mostram que as mortes hoje na Itália equivalem a menos de 1% das registradas no pico da doença. Essa situação se refere na França, que hoje tem 1,4% das mortes registradas no auge da doença, na Alemanha, com 1,6%, e também na Espanha, onde a situação é um pouco pior e equivale a quase 4% das mortes registradas nos piores dias de 2020. Qual é a possível explicação para isso? Tem a ver com isso que eu falei, que é a mudança do perfil. Agora as infecções estão mais no segmento da população, que são os jovens e adultos jovens, e neles o quadro clínico é mais leve, né, moderado a leve, que eles se internam, mas não precisam de ventilação mecânica, e então a letalidade tem sido mais baixa do que a coorte anterior de pacientes que eram mais velhos, né, na primeira onda. Mas também, associado a isso, a gente não pode esquecer que se aprimorou o tratamento, né, de fevereiro para cá, de janeiro para cá, muita coisa mudou em relação ao tratamento, foi incorporado o uso de anticoagulante, de corticoide, e até as medidas de suporte também, né, assim, de ventilação, como a pronação, tem muitos avanços, e a própria experiência dos profissionais de saúde, né, que aprenderam a lidar melhor com a doença. E por que os idosos estão sendo menos atingidos nessa segunda onda? Tem uma publicação do Lancet de outubro, 6 de outubro, que já mostrava que existe um aumento, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, uma publicação do CDC que mostrou que o acometimento da Covid em pessoas com idade entre 15 a 24 anos aumentou quase que 3 vezes, né? Aliás, mais do que 3 vezes, passou de 4,5% a 15% de pessoas com essa idade, né, de 15 a 24 anos, acometidas por Covid. Então, existe do ponto de vista proporcional, um maior contingente de adultos jovens. E os mais idosos, né, os pacientes mais velhos, eu acho que tem uma tendência a seguir mais as medidas de restrição, do distanciamento social, né, de respeitar mais o uso de máscaras, não saem ou pelo menos não saíram muito para balada, né, no início de junho e julho na Europa. Os jovens socializaram mais, foram para bares, restaurantes, viajaram, andaram muito em transporte público, né? Então, enquanto que os mais velhos, ele mesmo com o relaxamento, a flexibilização do distanciamento social, eles tiveram menos mobilidade urbana, né, mobilidade social. Fátima, sempre quando existe ondas de doenças como a da Covid-19, a tendência é que elas cheguem sempre com características diferentes?
essas características que a gente falou aqui são resultados da interação, né, da infecção com a população. Então, se tem um determinado segmento da população, por exemplo, na Inglaterra, um estudo levantamento que foi feito a partir de 1º de agosto, durante um mês, se mostrou que as mulheres jovens estavam sendo mais acometidas pela infecção. Então, existia um excesso de admissão hospitalar de mulheres de 20 a 40 anos com Covid. Então, isso aí se foi pesquisar e é justamente essas mulheres, durante o verão, né, junho, julho e agosto, trabalharam muito como garçonetes, servindo em pubs. Foi aí que o governo, né, o Reino Unido, decretou a obrigatoriedade de máscaras faciais a partir de 24 de setembro, né? Então, está obrigado nos bares, restaurantes e também em fábricas. Então, as características da onda dependem de um comportamento social. Exatamente. Então, vai depender desse comportamento. E também ativamente das ações da vigilância epidemiológica, né, que tem um papel muito grande. Fátima, e o que leva ao surgimento de novas ondas em uma pandemia como a do novo coronavírus? O que acontece é que o vírus não foi eliminado ainda, né, da população. Então, enquanto a gente não tiver uma vacina, a propagação do vírus, ou ao contrário, né, a não propagação do vírus vai depender das medidas de distanciamento social que os governos estabelecerem, as autoridades sanitárias de cada local estabelecerem, e também da população de seguir essa orientação, né? E, além disso, daquelas atividades de vigilância epidemiológica, que compreende a detecção ativa ou passiva de casos, né, que é a testagem, ampliar a testagem com isolamento dos casos positivos e rastreamento dos contatos desses casos, né, que devem ficar em quarentena. O importante é que, quando seja detectado um caso, se faça o rastreamento dos contatos e esses contatos sejam procurados, sejam examinados, seja feito teste neles, e em caso de positividade eles guardem, também sejam isolados, e os outros façam um período de quarentena para ver se surge ou não a doença. Então, essas ondas estão ocorrendo, né, por conta disso, de que o vírus não foi eliminado, ele foi, como na Europa, controlado, né, durante um breve espaço de tempo, e aí, pressionado pelas medidas, né, pelo anseio da economia, os governos flexibilizam, né, mais o distanciamento social. E eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente deveria seguir, né, aquele exemplo de ver o que está acontecendo lá e se preservar, começar já com rever essa flexibilização, né? Porque aqui no Brasil também os casos estão aumentando. A gente não pode dizer que será uma segunda onda, porque a primeira onda não acabou, mas existe já alguns indícios de que há um crescimento do número de casos, né? O número de mortes ainda está caindo, mas o número de casos, existem alguns indícios de aumento. E nesse aumento no número de casos aqui no Brasil, também são os jovens que estão sendo mais infectados? Olha, a gente vê que mesmo os hospitais privados, aqui mesmo do Recife, que os médicos dizem que estão, né, que há um preenchimento de vagas, né, mais internamentos, mesmo assim a letalidade dos casos é menor. Então, acredita-se que também a faixa etária está um pouco mais jovem. Eu acho que essa tendência também de socialização maior dos jovens, de mobilidade maior, é uma coisa universal, né? Fátima, a gente está aqui falando da segunda onda,
mas pode ocorrer a terceira, a quarta, a quinta? Isso vai depender, né? A gente não pode dizer se vai ou se não vai, mas isso vai depender, primeiro, desenvolvimento de vacinas, acesso a vacinas, né? Assim, disponibilidade para toda a população, a taxa de cobertura, né? A efetividade dessa vacina. É uma equação que tem esses elementos, né? Efetividade da vacina, disponibilidade, né, que garanta o acesso, e a cobertura também vai depender da população se mobilizar para ir, né, caso não seja obrigatório. Então, Fátima, como você falou, a gente vai parar de ter essas ondas com o surgimento da vacina, com a efetividade dela, com as pessoas se engajando nesse processo de imunização. Mas eu fiquei aqui com a dúvida, que é a seguinte: a vacina é um meio pelo qual se produz uma imunidade de rebanho na população. E aí, sob essa ótica, o que eu queria saber é o seguinte: propostas como a da Inglaterra, que logo no início da pandemia sugeriu que uma medida eficaz seria toda a população ser logo infectada pelo novo coronavírus, para justamente produzir essa imunidade de rebanho. Propostas como essa também poderia entrar nessa conta de evitar uma sucessão de ondas de contaminação? A Suécia manteve durante toda a primeira onda esse comportamento de não ter restrição, nenhum distanciamento social obrigatório, né? Não fez lockdown, nada, e até tinha seguidores, né? A gente viu aqui no Brasil o presidente dizendo que estava seguindo o modelo da Suécia, que era de não adotar lockdown, não ter medidas de distanciamento, e que a população exposta levaria ao desenvolvimento da imunidade populacional, né, ou de rebanho. E a gente viu que lá não aconteceu isso, né, pelo contrário. A Suécia agora tem 8 vezes mais casos per capita do que a Finlândia e 3,5 vezes mais do que a Noruega. A média móvel de contágios deixou para trás a estabilização dos 2 meses anteriores. E as infecções não param de subir. Agora estão na casa de 4.000 novos casos por dia. As hospitalizações de Covid aumentam mais rápido na Suécia do que em qualquer país europeu. O governo sueco também conta os piores dados entre os nórdicos em hospitalizações e mortes. Agora o primeiro-ministro está dando declaração que estavam no caminho errado, que eles têm que obedecer o lockdown, que a segunda onda é de grande magnitude, né? Então não houve isso, não houve uma proteção maior daqueles que se expuseram mais na primeira onda, entendeu? Não houve. Então é muito complicado, sempre foi muito complicado falar nisso, né, em termos da pandemia de Covid, porque os casos podem ser bem graves, né, dependendo da presença de comorbidade, da idade. Então, não é um caminho esperar pela imunidade populacional, assim, natural, né, sem a vacina. Então, a gente vai ter que aguardar os acontecimentos, e por enquanto eu acho que o que tem é também o uso de máscara, a higiene das mãos, o distanciamento, né, evitar agora no final do ano as festas, as confraternizações, né, que começam a aparecerem, né? Então tem todas essas medidas. Mas em relação à Europa, eu acho que está bem pesado, né, a segunda onda, né? Mesmo a Alemanha, né, que tem uma capacidade de testagem, de rastreamento, está vendo que tem um aumento muito grande de casos, né? A mortalidade é menor do que no Reino Unido, na França está muito alto também, tanto mortalidade quanto o número de casos. Até o Portugal, né, que não tinha visto isso na primeira onda, tem um aumento também de casos importantes. E por falar em Portugal, agora que a gente já entendeu o que é a segunda onda e como é que ela vem se caracterizando no continente europeu, chegou a hora de conversar com Elisa Brito, jornalista da universidade, que está na cidade do Porto, em Portugal. A gente vai falar sobre
como andam as coisas por lá e o que mudou desde maio, época em que ela participou aqui do Conexão UFPE e falou sobre a situação da pandemia do coronavírus na Europa. Elisa, da última vez que a gente conversou, a Europa estava entrando em um período de relaxamento das medidas de isolamento social e tinha muita expectativa para o verão europeu que ia começar em junho. A gente percebe que tem uma empolgação realmente da população muito grande e era uma preocupação muito grande dos governos na época do confinamento. E aí, quando foi tendo a reabertura, a gente viu que as pessoas estão voltando realmente aí para a rua e estão bastante empolgadas com o clima. Então eu quero começar te perguntando como é que foi de fato o verão aí em Portugal. Continuou existindo um controle da epidemia? Chegou muito turista? Eu percebi que teve turista, mas bem menos do que em 2019, porque eu cheguei no final do verão de 2019, então eu ainda peguei uma parte daquele contexto e o Porto, que é onde quando eu estou morando, estava muito cheio de turista. E aí esse ano teve uma diminuição em relação ao ano passado, mas não ficou totalmente sem turistas, não. Você escutava francês, escutava inglês, escutava espanhol, mas bem menos do que em 2019. E aí isso influenciou também na circulação das pessoas. Os locais estavam mais cheios, bem mais cheios do que o período de confinamento, né, que foi logo antes, mas não estavam super lotados como estava em 2019. E aí, em relação às medidas de segurança, Portugal, desde que foi fazendo a reabertura, que começou em maio, né, e ela foi gradual, em junho, até o final de junho teve as etapas, né? Desde o começo da reabertura, não foi exigido máscara na rua. Máscara só era exigida em locais fechados, transporte público, e aí eu vi que isso continuou sendo fiscalizado no período do verão. Para você entrar no metrô, né, que eles chamam metrô, sempre tinha fiscalização. Por exemplo, tem um shopping aqui perto, toda vez que eu ia, realmente todo mundo estava de máscara, mas na rua nunca foi obrigado máscara. E aí eu acho que isso foi que agora é obrigado usar máscara na rua, mas demorou muito. Aqui não foi em nenhum momento. E aí isso era uma coisa porque eu via que estava ficando mais cheio. Por exemplo, o Porto é cheio de locais para ver o pôr do sol. E aí o Jardim do Morro, que é um local que já é em Vila Nova de Gaia, que você vê o pôr do sol virado para o Porto. Estava lotado de gente no verão, por exemplo, e ninguém de máscara. Então era um local que tinha aglomeração, mas por ser aberto ao ar livre, não era obrigado máscara. E a gente via que estava tendo aglomerações. Nos restaurantes, por exemplo, mesmo na época do verão, a gente via que foi feito um distanciamento de mesas, então diminuíram a quantidade de mesas dentro dos restaurantes, dentro dos bares, e isso nessa região do norte, né, do Porto. Eu não sei, Lisboa, eu não cheguei aí. Na verdade, eu fui um dia em Lisboa, porque eu viajei para a França, e aí eu passei um dia só em Lisboa. Não deu para sentir bem se estava sendo respeitada o distanciamento entre as mesas e tal. Mas no Porto estava. Tanto é que me chamou muita atenção. Eu fui visitar uns amigos na França no auge do verão. E aqui a gente via que os estabelecimentos estavam cheios, mas com distanciamento entre as mesas. E foi uma coisa que me assustou na França. Quando eu cheguei em Paris, eu terminei na Grande Mesquita, que nem é um lugar... Paris inteira é muito turística, né? Mas assim, nem é o auge do turismo, a Grande Mesquita. Não é uma Torre Eiffel, por exemplo. E eu não fiquei para comer, porque eu tive medo. Porque eu entrei na área do chá, lá que tem um chá, pedi um chá, e logo depois lotou, assim, a mesa colada comigo. Eu senti a respiração da pessoa do meu lado. E aí eu tomei o chá e saí. Eu fiquei, porque aqui eu sentia que tinha esse distanciamento, sabe? E lá não tinha. Foi uma coisa que me chamou muita atenção isso. Então, por mais que tivesse muita gente tendo aglomerações e o pessoal sem usar máscara, porque também não era obrigatório, eu sentia que existiam alguns cuidados, assim, que estavam sendo respeitados.
Agora, uma coisa que eu não tinha me dado conta no período, realmente também não sei se aconteceu muito, porque não tinha aula, né? Era férias, era verão. Então você via muita gente na rua, via muita gente circulando, mas não tinha muita notícia de aglomeração em festa, que foi o que aconteceu agora com a volta às aulas, com a chegada dos Erasmus nas universidades. Então começou, pelo menos nas notícias, a se noticiar muito essa coisa de teve não sei quantos casos por causa de uma festa, não sei aonde. E isso no verão não estava acontecendo tanto. Mas, assim, também por isso, né? Não tinha aula e também porque a mídia estava realmente querendo que as pessoas circulassem pela questão econômica, né? Estava reabrindo tudo, as fronteiras e os estabelecimentos precisavam ganhar dinheiro, era a época de ganhar dinheiro. Então, não se falava muito dessa questão de festas. E também não tinha realmente aula. E agora foi uma coisa que a gente veio percebendo, de muitos casos que foram detectados por causa de festas enfim, de aglomerações familiares em locais privados mesmo, assim, casas e residências, sabe? E quais foram os primeiros sinais da chegada da segunda onda? O que foi que ligou o sinal de alerta das autoridades portuguesas? Primeiro que, como sempre, Portugal fica, tipo, tem um pouco de sorte, entre aspas, de pegar o exemplo dos outros, porque aí começou a crescer muito na Espanha, que é nosso principal vizinho, né? Então, começou a crescer muito na Espanha, então já fica em alerta Portugal. E aconteceu de novo, da mesma forma, nessa segunda onda, né? E começaram a voltar os casos na França, na Espanha, aí quando a Espanha começou a ficar mais caótica, aqui já ficou mais atento. E uma coisa que na primeira onda foi idêntica à segunda. Os lares de idosos, que são tipo os asilos, que eles chamam de lares, começou a ter muito caso nos lares de novo. Então, aí isso é um fator de alerta grande. E uma outra coisa que não aconteceu na primeira onda, e que nessa aconteceu, foi a questão das universidades. Então, uma das primeiras notícias de preocupação foi exatamente os grupos, aqui no Porto mesmo, foi um grupo de Erasmus, que chegou da Espanha, aí parece que 26 estavam infectados, e aí teve uma festa, e aí 80 e poucos alunos se infectaram de uma vez. Porque é assim, né? Prolifera muito fácil o vírus, né? E aí, por isso que essa preocupação com essa coisa agora, nessa segunda onda, está com uma preocupação muito grande de evitar as festas, as coisas privadas, assim. Tanto é que eles colocaram agora o toque de recolher, porque na cabeça deles é uma das formas de evitar essas aglomerações em festas, em locais privados, sabe? Então foi um dos alertas, como na primeira onda, os lares, e dessa vez a questão também dos Erasmus, das universidades. E Elisa, se fala de algum fator comportamental da população que levou à chegada dessa segunda onda? Eles falam muito de três questões. A questão de que no verão realmente ficou mais livre, tinha muito mais circulação e a gente recebeu turista. A questão da volta às aulas, porque aí teve essa coisa da vinda de estrangeiros, de Erasmus e tal, e realmente isso foi um fato que a gente sentiu que realmente aumentou. Veio o caso exportado, como eles falam, e aí facilitou a propagação, porque como eram jovens e tal. E essa coisa das festas privadas, eles falam muito isso, que é um dos grandes fatores e tal. Só que também essa segunda onda vem na época que era uma coisa que desde a primeira onda eles falavam muito da preocupação com a chegada do frio, né? Porque estamos no outono já tá frio, já tá chovendo, então é período que começa a ter gripe, e aí fica com medo da gripe ser Covid, que aí teve a vantagem de estar conseguindo testar com mais facilidade, porque aí tira a dúvida realmente, mas é um período que normalmente se adoece mais, e aí veio junto com a Covid, né? Agora, a questão das escolas, que era uma coisa que eles tinham muita preocupação, não, tanto é que agora nesse novo estado de emergência não vão fechar as escolas. Tem casos específicos, assim, se acontecer de uma turma, eles fecham, tem algumas regras específicas quando acontece proliferação de casos, mas não cogitaram fechar as escolas novamente, por exemplo, que era uma coisa que eu achei que podia acontecer, e não cogitaram, sabe? Porque viram que realmente não é um dos principais fatores, assim, de propagação do vírus. E
uma vez identificada a segunda onda, quais as medidas adotadas hoje em Portugal? Pois é, primeiro, no dia 15, foi decretado o estado de calamidade, e aí eles recomendaram, mas não obrigaram, eles recomendaram máscara na rua, e aí algumas restrições para horários de restaurante, então os restaurantes tinham que fechar mais cedo, até 10 da noite, aglomerações de pessoas só podia em locais públicos, era de 5 a 6, dependendo do estabelecimento, evitar aglomerações, evitar festas, essas coisas. E aí agora, desde o dia 9, né, que se começou o novo estado de emergência. Aí o estado de emergência começou o toque de recolher, então de 11 da noite até 5 da manhã é proibido estar na rua, claro que tem exceções, os profissionais de saúde, quem trabalha, então aí tem que ter uma declaração que trabalha e tal. Os restaurantes têm que fechar até 10 da noite, também continua essa coisa de evitar as aglomerações. E teve uma polêmica bastante grande em relação ao aplicativo Stay Away Covid, se era constitucional, se não era constitucional. A obrigatoriedade do uso da aplicação Stay Away Covid é neste momento um dos pontos mais controversos das medidas apresentadas por António Costa. A reação foi praticamente imediata assim que o Primeiro-Ministro anunciou que iria propor à Assembleia da República a obrigatoriedade do uso da app Stay Away Covid. As críticas não tardaram a chegar. Eu acho que ainda não foi definida essa questão do aplicativo, mas eles recomendam que se tenha o aplicativo para evitar, né, enfim, você saber se teve contato com alguém que teve Covid. E uma coisa que ficou obrigatória a partir do estado de emergência é realmente o uso da máscara na rua. Agora não é só mais recomendado, é obrigatório. Assim, eu vejo pouquíssima gente sem máscara na rua agora, é muito raro. Todo mundo, desde que ficou obrigatório, desde que passou a ser recomendado, eu já vi bem mais. E agora que é obrigatório, eu mal vejo alguém sem máscara realmente na rua, sabe? E como é que está a questão da adesão da população a essas medidas? Isso também em comparação à primeira onda. Na primeira fase, foi bem apoiado, assim, o estado de emergência foi uma coisa que foi apoiado. Claro que tinha alguns que reclamavam, mas a maioria dizia que sabia que era necessário e tal. E agora não, o clima é bem dividido, assim, você vê que tem muitas críticas em relação, alguns acham um absurdo, porque já está em crise o país, e a questão da restauração, que é como eles chamam a parte de restaurantes e hotelaria, que já está muito mal, e aí prejudica muito essa área também. Enfim, então tem muita gente que é contra, assim, tem muita gente que diz que não adianta ficar só com toque de recolher de 11 da noite até 5 da manhã, e tem muita gente que diz que é importante, então o clima é totalmente diferente. Agora tem bem menos adesão, porque você vê mesmo muita gente, as matérias, e até, por exemplo, redes sociais, eu tenho alguns colegas portugueses por causa da universidade, e eu vejo que eles colocam que na primeira onda eu não via tanto comentário nesse tipo, assim, criticando essas medidas do governo, sabe? Elisa, aí se fala em um novo lockdown? Pois é, até o medo era esse, porque o caso da França, por exemplo, eu sei porque meus amigos que vivem lá dizem que foi a mesma coisa, que estava aqui, tipo, não tem condições de entrar em lockdown, o país já está quebrado e tal. Então, sempre dizendo, o discurso era sempre de que as medidas eram tomadas para se evitar um lockdown, e terminou entrando a França, né? Aqui o discurso ainda é esse, pré-lockdown, dizendo que essas medidas são essenciais para que se evite o lockdown. Com esse novo confinamento, que é a coisa que mais estão criticando, é que além do toque de recolher, esse final de semana vai ser proibido sair depois de 1 da tarde. Então, assim, realmente vai ser meio que um confinamento forçado no final de semana, sábado e domingo. E aí o discurso é esse, é que está sendo feito isso para que se evite um lockdown, porque já que final de semana é o período que tem mais circulação, tem mais aglomeração mesmo nos locais abertos, e restaurantes, e bares, e cafés. Então, eles estão tentando, com essa medida, que diminua, que haja uma diminuição de casos, já que durante a semana tem menos aglomerações em restaurantes e em locais abertos, então está tentando ver se com esses 2 finais de semana tem uma redução. Aí eu já estou assim, como teve esse exemplo da França, por exemplo, de que o discurso era esse,
foram tomando as medidas para evitar, e não ia ter lockdown. E teve. Em um discurso pela TV, o presidente francês Emmanuel Macron disse que as escolas permanecerão abertas, mas os locais públicos não essenciais, como bares e restaurantes, vão fechar a partir de sexta-feira. Como na primavera, você poderá sair de casa apenas para trabalhar, para uma consulta médica, para dar assistência a um familiar ou fazer compras de bens essenciais e para tomar ar perto de sua casa, disse o presidente. Então, eu não sei se é impossível aqui não ter, né? Eu acho que é possível aqui ter, mas o discurso ainda é de que não vai ter, de que isso está sendo feito para que se evite um lockdown, um novo confinamento. E nessa segunda onda aí em Portugal, como é que está a questão do número de infectados e mortes? Maior, menor, igual à primeira onda? Está maior do que a primeira onda. Chegou dias essas últimas semanas que teve entre cerca de 6 mil casos em um dia. E isso não chegou nem perto, no auge da primeira, que eles chamam a primeira vaga aqui, que é a primeira onda, né? E aí eles têm essa teoria, 2 teorias na verdade. Uma é que realmente, que é uma teoria que é fato mesmo, porque realmente na primeira onda estava sendo difícil testar casos mais leves, não se testava praticamente, e agora está testando realmente, tanto é que na universidade eu até recebi o e-mail que eu posso ir fazer o teste, até a sorologia eu posso ir fazer como estudante para ver se eu tive, e isso na primeira onda não se fazia, só se você tivesse com sintomas e sintomas mais graves, e agora não, está tendo muito mais facilidade de testes, então isso realmente faz com que o número cresça de casos. E aí eles têm a teoria de que os casos estão crescendo e as mortes não, porque além disso, de que está se sabendo mais dos casos do que antes, por causa dos testes, tem a questão de que mais jovens estão pegando. E aí isso faz com que os casos aumentem, mas o número de mortes não aumente tanto, porque os mais jovens, pelo menos aqui na Europa, eles não chegam, muitos que pegam a Covid têm sintomas leves ou ficam assintomáticos, não chegam a ficarem mais graves e ter que ficar em tratamento intensivo, nem chega a óbito. Claro que em alguns casos sim, mas a minoria. E aí é por isso que eles têm essa teoria também, de que o número de casos está crescendo tanto e não está sendo proporcional ao número de mortes. Mas a gente vê que os hospitais estão lotados, que eles estão preocupados com a questão de UTI, que eles chamam de tratamento intensivo, né? Tão preocupados com isso, assim, a gente vê que tá essa preocupação porque realmente está subindo, os casos estão subindo. Elisa, qual o discurso atual das autoridades aí em Portugal? Tá igual ao discurso adotado na primeira onda ou mudou alguma coisa? Eu vejo diferenças, porque na primeira onda, primeiro que eles tinham a questão de que era um vírus novo, então por mais que o mundo já estivesse sofrendo, primeiro a China e depois o resto da Europa, já estivesse sofrendo, sabia-se pouco em relação, por exemplo, a questão da máscara, demorou para ficar obrigatório, todo mundo concordar que era obrigatório, a questão de uma previsão de vacina, era muito difícil de dizer uma previsão, e agora a gente sente que já é diferente, porque muita gente ficou meio, eu acho que criou-se muito mais desconfiança nessa segunda onda do que na primeira, porque viu-se que fechou tudo, todo mundo confinou, melhorou e depois ficou ruim de novo, então toda medida fica sendo muito mais facilmente questionável. E aí, todo mundo meio que tem essa coisa, só vai resolver quando realmente tiver uma vacina, então nada disso vai adiantar mesmo. E também, inicialmente, sabia-se que viria uma questão econômica muito forte, mas agora já se vive essa questão econômica, né? Já teve muita gente que realmente perdeu emprego, teve muito estabelecimento que realmente fechou. Então, os que resistiram agora não querem se submeter de jeito nenhum a uma outra, enfim, a mais austeridade, a mais restrição. Então, o discurso mudou muito
tanto das pessoas quanto do próprio governo, porque o próprio governo incentivou, vamos dizer assim, as pessoas a desconfinarem durante o período do verão e tal. Claro que se dizia que tinha que tomar cuidado, mas que, por exemplo, o presidente da República foi tomar banho de mar, assim que começou a reabertura, para que as pessoas, né, para incentivar as pessoas a irem, a viajar, e esse discurso de viagem por dentro do país. Então, teve um incentivo para que a vida voltasse ao normal, e agora o discurso de que precisa novamente de algumas restrições e tal, para evitar um novo confinamento. Então, você vê que tem um discurso diferente, e tanto do governo quanto da população, e da população muito diferente, assim, no começo tinha muito mais adesão às medidas, tanto é que os próprios donos de restaurantes, a gente via nas entrevistas que eles diziam, é muito difícil, não sei como é que vai ser, mas eu sei que é necessário, a gente sabe que e agora não, agora é assim, é absurdo, esse país é uma palhaçada, você vê que é outra lógica, assim, tem muito mais rejeição, sabe? E quando a gente conversou em maio, você falou sobre a unidade política que existia em Portugal para o enfrentamento da Covid. A partir do momento que o presidente acenou para a decretação do estado de emergência, o primeiro-ministro assinou a favor, mesmo a oposição não se colocou, claro que fez suas críticas, mas não se colocou de maneira a impedir, né, que as coisas fossem feitas. Então eu acho que existe uma confiança mesmo da população em relação ao cenário político atual. Como é que está essa realidade agora? Aqui o presidente é o chefe do chefe do Estado, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Eles estão em consonância como estavam na primeira onda. Assim, o presidente decretou já de emergência e o primeiro-ministro acatou. Eles, desde o começo, estão unidos nas decisões. Nessa parte do governo, eles estão unidos. Tanto o presidente quanto o primeiro-ministro concordam e passam um discurso único. Só que na primeira onda, os parlamentares dos outros partidos, por mais que tivessem críticas e tal, apoiaram a decisão do governo e do chefe de Estado. E dessa vez a gente não sente esse apoio. Todas as matérias e tal, eles criticam, eles são contra. Essa questão mesmo agora do estado de emergência foi a que mais gerou críticas dos outros parlamentares, sabe, da oposição. Gerou muita crítica. Alguns dizem que não tem lógica o toque de recolher, porque não é de 11 da noite até 5 da manhã que tem os principais casos de transmissão. E todos também que são da oposição são contra essa história do final de semana, sabe? Todos são contra, dizem que não tem lógica no final de semana, só no final de semana ficar realmente confinado, assim, se é para confinar, enfim. Aquela unidade política que existia da própria oposição reconhecer a importância das medidas não existe hoje. A oposição não reconhece, critica de formas diferentes. Os partidos mais à esquerda criticam acham que talvez demorou demais para tomar medida, que talvez tenha que ter medida ainda mais restritiva, e os mais à direita criticam qualquer medida restritiva, que é um absurdo. Enfim, então, não tem mais essa compreensão da oposição, vamos dizer assim. Agora, o governo, primeiro-ministro e presidente, continuam com um discurso único, pelo menos isso continua, porque são de partidos diferentes, mas eles continuam com um discurso único, como acontecia na primeira onda, sabe? É mais a questão mesmo da oposição, que aqui tem muita força, porque é um sistema bem parlamentar, né? Então, eles têm muita voz. E aí repercute muito, sabe, na população, repercute muito o que os parlamentares dos outros partidos falam na plenária e tal. Elisa, a gente começou essa nossa conversa falando sobre o verão europeu. E eu quero terminar agora falando sobre o inverno. Qual é a expectativa para a chegada dele nesse contexto de segunda onda aí em Portugal? A expectativa é de medo, assim, de apreensão, porque eles estão muito preocupados exatamente por ser uma época que já piora
é muito os quadros de gripais no geral, então eles estão com medo disso ser uma coisa que, enfim, crie mais pânico ainda, crie mais incerteza ainda em relação à Covid, e aí também porque as pessoas ficam mais vulneráveis, a gente vê que a pobreza aumentou por causa da crise econômica, né? A crise sanitária também é uma crise econômica, e aí mais gente na rua, então tudo isso faz com que possa aumentar casos e tal, então é uma expectativa de apreensão, assim, e também eu vejo de apreensão quanto aos meses de inverno e em relação ao Natal, porque na Páscoa, a primeira onda aconteceu, a Páscoa fazia parte do período de confinamento, da primeira onda, e foi uma coisa que teve toda uma estrutura governamental, de polícia, para poder evitar que as famílias se reunissem, se aglomerassem, então teve muita, a polícia das estradas, tinha muita gente nas estradas para poder conferir se as pessoas estavam saindo dos seus concelhos, que é como eles chamam as cidades aqui, por causa de trabalho, ou se era para ver a família, porque era proibido, só podia... E aí eles estão já pensando no Natal, que vai ser no auge do inverno, e vai ser um período que pode ter muita aglomeração, que eles estão querendo evitar, aglomerações privadas mesmo. Então eles dizem muito isso, esse discurso de que tem que melhorar agora, exatamente para não prejudicar o Natal e tal. E também tem cidades, a gente sabe que tem cidades que tem a decoração do Natal é famosa, né? Então as pessoas vão para ver a decoração do Natal. Então também tem essa questão econômica, mas além dela, a questão cultural mesmo, das famílias se reunirem e tal. Então eles dizem muito que agora tem que tomar os cuidados necessários para que não se proíba o Natal em família, por exemplo, que não possa ter uma reunião em família, como aconteceu com a Páscoa, que não pôde, e aqui é muito tradicional. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e esse programa contou com áudios de TV Globo, Globo News, TV Record Europa e BBC Brasil. Você pode falar com a gente através da página facebook.com/Conexão UFPE ou pelo Twitter, @Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo Conexão.